O exercício da conquista das virtudes é um treinamento. Tudo que você consegue é mediante um esforço continuado que se repete no dia a dia. Ninguém consegue ser brando porque fez uma oração e pediu a graça do Senhor e veio de graça. De graça, nem o oxigênio que você está respirando. Você gasta energia para poder processar o oxigênio que vem e o organismo entra num trabalho de transformação do oxigênio em caloria, em energia, para que o teu corpo aproveite. E aspirar o oxigênio já é um esforço. Então, às vezes, nós desejamos ter as virtudes, mas no menor esforço. A gente quer que um guia venha e passe uma fórmula mágica. A gente quer conquistar numa única meditação. A gente quer obter através de um trabalho assistencial, onde a gente vai uma vez por mês. Aí a gente quer ser brando ou conquistar uma outra virtude que a gente esteja elencando como objetivo, através de um trabalho sazonal, esporádico, num esforço mínimo e sem nenhuma sistematização. Brandura e mansuetude são conquistadas, como todas as outras virtudes, mediante o treinamento, que deve ser exercido mais em nível de eu interior do que propriamente egóico. Porque quando o ego tenta treinar ser manso, ele faz para ser reconhecido. Quando ele quer ser pacífico, ele não faz para que ele possa usufruir de paz. Ele quer que os outros elogiem que ele é uma pessoa pacífica. Então ele quer, na verdade, visibilidade social, quer elogio, para que em nível de ego ele se envaideça e ganhe prestígio no grupo social a que ele pertence. Então, a virtude efetiva da mansuetude e da brandura, ela é conquistada se esse esforço é um esforço sincero que está para além do ego, ou seja, para a dimensão do espírito imortal que eu sou e não da personalidade que eu represento, para ser e permitir que a manifestação do Cristo interno se faça mediante o ser, e não para uma circunstância de estar, Alberto, como estou. Porque aquilo que eu faço para obter um transitório reconhecimento e benefício, ele não é eterno, ele é apenas do ego. Ele é uma pseudo-virtude, que eu penso que é virtude. Então, ser manso e pacífico e brando, e como qualquer outra virtude elencada em o Evangelho de Jesus e replicada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, exige atenção, autoconhecimento, a questão 919A de O Livro dos Espíritos, aonde eu vou percebendo quais são as áreas que eu já consigo ser brando, porque há algumas áreas eu consigo ser brando, consigo ser pacífico, ser manso, e quais áreas eu não consigo, para que em me conhecendo eu comece a treinar. Por exemplo, você é manso e pacífico quando está com o bucho cheio. Comeu, está com o bucho cheio, você tem uma paciência. Mas quando o evento é 11h30 da manhã, meio-dia, quando você está indo para casa com o bucho vazio, você fica irritadiço, fica limitado, fica agressivo, fica beligerante. Então você já sabe que a fome deixa você vulnerável. Então você vai respirar e vai dizer: eu estou com fome, estou limitado no meu campo de expressão da minha mansuetude. A pessoa vem pelo telefone falando com você, meio-dia, você vai na direção da sua casa faminto, e a pessoa fala, você responde e ela não ouve. Ela diz: como?
Repita. Aí você repete, ela não ouve. Quantas vezes você é capaz de repetir, sem se aborrecer, sem dizer para ela, a senhora é surda, o senhor é surdo? Porque às vezes a pessoa é mesmo, ela é surda, ela está com problema. Às vezes é problema da ligação, às vezes a pessoa é surda. Então você, sabendo que você está vulnerável, quantas vezes você repete pelo telefone? Para pegar um exemplo clássico. Então, você sabendo que logo se irrita, você começa a treinar mais vezes. Eu estou sendo testado. Eu estou fazendo um laboratório de mansuetude agora no telefone. Respira e vai e repete no mesmo tom. Se estiver baixo, aumente um pouco o tom, mas não aumente a agressividade. Aumente um pouco o tom, mas não aplique a irritabilidade na sua fala. Porque a fala comunica energia. Quando você fala pelo celular, você não engana o outro. Haja vista que quando você fala com a sua mãe ou com seu pai, e você quer passar uma outra coisa, ele já sabe, não está bem não, eu estou sentindo na sua voz, sente. Porque você não comunica só uma voz que vai decodificada na audição final no aparelho receptor. Você comunica a energia à distância. Porque nós estamos num grande mar, numa grande teia de comunicação energética, fluídica. E quando você fala, o outro capta. E ele sente se você ficou irritado, se você está agressivo, se você perdeu as estribeiras ou não, porque ele está perguntando pela terceira vez, o mesmo conteúdo de pergunta, e você já não consegue responder de forma afável e delicada. Tem gente que quando está com sono, Deus me livre, só falta incorporar no demo, porque sentiu um pouco de sono, a pessoa já fica dando chute para cá. Vocês observam isso nas crianças, né? Mas tem muito adulto trazendo a criança interna, que é a mesma coisa, começa a ficar com sono, no evangelho no lar, a pessoa já começa, já pede para fazer a prece, ela já faz uma prece para Deus irritada, salário mínimo, faz uma prece curta e pronto. Aí a mãe, mas meu filho, essa prece foi tão curta. A pessoa percebe que ela está aborrecida e não tem guia espiritual que faça a pessoa funcionar. Por quê? Ela, quando está com sono, ela fica irritada. E ela não está disponível pelo autoconhecimento a treinar a mansuetude quando está com fome. Tem gente que quando a roupa está apertando, ou quando a bexiga está cheia, fica agressivo. A bexiga começa a ficar cheia, ela começa a discutir com o expositor, mas esse expositor começa a falar essas coisas, não tem nada a ver, fica irritada com o expositor. Ela não está falando nada, mas está inquieta. E energeticamente está beligerante. Não tem nada a ver isso que ele está dizendo. Ela nem sabe que é porque a bexiga está cheia. E se ela levantar, esvaziar a bexiga e sentar, ela diz, mas que palestra linda, que maravilha. Porque ela relaxou a bexiga. Ou reto, se for o número 2. Ela logo fica na boa. Então, nós precisamos saber quais são as áreas. Tem gente que não gosta de conversar com uma outra pessoa que fale alto, ou que fale baixo demais, porque logo perde a paciência e se irrita e perde a brandura. Tem outro que é pacífico, mas não corte a pessoa no trânsito. Cortou a pessoa, ela entra no estado de cólera e sai perseguindo outro carro. Ora, se você é assim, você já sai de casa e faz uma prece. Senhor, eu vou fazer uma experiência de videogame. Eu vou entrar agora na avenida e querem me matar. E eu vou me desviar de todo mundo, vou frear, não vou deixar ninguém me encostar. Pronto. Faça esse exercício como quem está brincando de videogame. Você vai na rua, aí vem um que fecha, você freia, olha, sorri. Às vezes é uma senhora que está aprendendo a dirigir. Às vezes é um motorista de táxi que está com o táxi vazio, e ele vai, e qualquer sinal, mão que levante, ele já está cortando para pegar o passageiro, porque veio um outro táxi atrás. Às vezes é uma pessoa de mais idade, que está com o seu processo motor comprometido. Às vezes, sei lá. Aí você vai, como se você fosse ser atacado. Aí você desvia de um, desvia de outro, e vai, respira, e sorri, e vai em frente. No máximo, se você se permitir,
Você que bota a mão para fora do carro e fazia pornografias no dedo, você faz adeus, ou então no máximo faça assim. Se você quer chamar a atenção do outro, faça assim. Mas não faça assim para se vingar, porque às vezes a pessoa cometeu uma barbaridade, um equívoco, uma infração no trânsito, você encosta do lado da pessoa, a pessoa quer pedir desculpa para você, você não olha e só faz assim. A pessoa fica possessa de raiva, porque ela quer pedir desculpa para você, mas você não dá a chance, porque você quer se vingar dela. Então, no trânsito, em casa, com os filhos, não tem coisa melhor para treinar ser manso com um filho agressivo. Não é verdade? Ele é agressivo, então qualquer coisinha pega fogo. E se você não se cuidar, vão para o pau. Porque o teu filho, que antes você metia a mão nele, que não devia, agora como adolescente sarado na academia 3 vezes por semana, com aquela musculatura toda exuberante, se você não se cuidar, ele está querendo ser ele. VMMA todos os dias, então você vai correr o risco de ser internado no hospital e ele no manicômio, porque depois que ele agredir você, ele vai se encher de culpa e vai surtar. Então vamos treinando, mas ao invés de treinar brandura, a gente se pega na luta livre, no vale tudo. Ora, só para dizer e mostrar como isso afeta-nos, você, em se vinculando a uma programação hostil, adorando o jornalismo policial, vê todos os jornalismos policiais, adora, vai para a torcida organizada do Sampaio Correia, do Motoclube, e vai para o meio da torcida. É lógico que torcida organizada não funciona, é só treinamento para ser mais agressivo. E se você assiste MMA, pode contar que você, mais daqui a pouco, quando você vê, você está dando em alguém, como um motorista de táxi, lá em Belém, que me leva habitualmente ao aeroporto, e ele sabe que eu viajo muito, curiosamente, ele perguntou, mas por onde é que o senhor viaja? Eu digo, sou palestrante espírita, eu vou, faço congresso, seminário, e o povo escuta. Concordando ou não, o povo escuta. Ele riu, porque a esposa dele era espírita. Ele disse, a minha esposa gosta dessas coisas também. Eu digo, pois é, eu sou dessas mesmas coisas que a sua esposa, quer dizer, não fiquei mal. Aí num dia, ele vindo comigo, ele disse assim, ele sabe, a conversa vai, sabe como é motorista de táxi, que acompanha você cotidianamente? É que nem salão de beleza, a pessoa vai tomando conta da sua vida. Então ele sabe que eu trato as pessoas com terapia. Ele disse, eu posso fazer uma consulta hoje? O táxi demora em torno de 20 a 30 minutos de casa ao aeroporto. Eu disse, pode. O senhor sabe, eu estou acordando e estou agredindo a minha esposa, dormindo sem saber. Eu disse, mas como assim? Não sei. Eu bato nela. E ela me acorda, quando me acorda, ela já levou os tapas. Eu digo, mas ele se eu bati na bichinha dessa última vez, no seio dela. A bichinha não merece, bati. Aí eu comecei a perguntar para ele, fazer uma pergunta, mas o senhor é violento? Que uma pessoa para brigar comigo tem que ser boa de carreira, porque eu saio correndo, ninguém me pega. E eu pergunta para lá, e nada. Lá pelas tantas, ele disse, eu estou vendo MMA, comecei a ver MMA. Aí eu entendi a última agressão dele na esposa, que ele bateu no seio. Ele sonhou que estava na casa do pai dele, e o irmão mais novo aprontou, e ele foi bater no irmão mais novo. E eu perguntei, mas você batia no seu irmão mais novo quando era pequeno? Ele disse, não, eu tinha vontade, mas não batia. Quer dizer, era agressividade reprimida, não era brandura, era controle, só controle. Não basta segurar, você só reprime, não educa, não domestica, não faz o processo da transformação da energia agressiva. Então ele tinha uma energia agressiva segura, controlada. Queria bater no irmão que estava fazendo tolice, mas no aniversário, mas não podia, segurava. Segurar só não é educar-se. Vindo vale tudo, ele então, liberou. Batia no irmão com a agressividade que ele segurou durante décadas. Ele fazia no sonho o que ele gostaria de ter feito na realidade e não fez. Aí eu disse, agora está explicado.
O senhor está vendo Vale Tudo está acionando os conteúdos agressivos não tratados do senhor. Então, a partir de hoje, o senhor vai dormir com a cabeça no pé da sua esposa, porque se bater não bate no seio, vai bater no calcanhar dela, no tornozelo, na tíbia, e vai doer a sua mão. Vai fazer o evangelho antes de dormir, vai fazer um passe lá no centro espírita que a sua companheira frequenta, lê o evangelho antes de dormir, e vai ficar resolvido. Ele disse, puxa, mas que bom. Aí ele olhou para mim e disse assim, o senhor sabe, eu não sabia porque eu estava batendo nela, mas eu acho que ela sabia porque ela estava apanhando. Mas aí já era xiste, já era brincadeira. Então vejam, eu me impregno de reforço na minha agressividade e encolho a possibilidade de desenvolver brandura e mansuetude quando eu faço reforço de coisas agressivas. E eu diminuo a minha agressividade destrutiva quando eu oriento a minha agressividade de forma a poder colocá-la numa outra perspectiva útil. Então, se eu estou com vontade de me vingar da minha sogra, eu vou e lavo a roupa naquele dia, lavo o banheiro. É a mesma coisa, sendo que eu peguei a energia e botei para lavar o banheiro. Se eu tenho vontade de dar um soco em você, essa energia é a mesma que eu uso para carregar minha mala. Eu vou carregar minha mala. Então, a energia agressiva, que está na contramão da brandura e da mansuetude e da pacificação, ela precisa que você esteja gerindo-a. Imagine você sobre um cavalo selvagem, sem as rédeas. É você com a sua agressividade dominado. Mas imagine você com as rédeas, você segura o cavalo e orienta o cavalo para onde você quer e não vai mais levar tombo, porque o cavalo vai te botar a perder, tal como acontece conosco. Quando a gente acaba de fazer, diz, me arrependi. Eu não tenho pavio. Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já disse. Tem gente que tem uma boca nervosa. Quando vê, já agride o outro. Então segura a boca, fecha a boca, agarra a boca e segura um pouco, como quem está botando rédea. Mas entenda que segurar só não é suficiente. Você respira, olha para o outro e faz o exercício de mansuetude. Ele está fazendo isso comigo porque talvez ele tenha algum problema dentro dele. Ele está agressivo assim comigo no trânsito, em casa, na rua, no trabalho, porque ele deve estar, provavelmente, com uma história de vida traumática. É uma pessoa que não pôde limpar ainda a sua história de vida. É por isso que ele está me agredindo. Mas ele joga em mim o que ele tem dentro dele. Eu não vou me envolver nisso. Eu não vou passar recibo para essa agressão. Esse diálogo interno, eu estou desenvolvendo mansuetude. Ao invés de dar o troco de revidar com atitudes, com falas ou com gestos intempestivos, eu seguro a minha onda e faço um diálogo interno, respiro, agarro a minha boca e seguro a onda. Eu vejo muito isso no restaurante. A pessoa cutuca a esposa, cutuca o esposo por fora, a esposa por baixo da mesa, cutuca o esposo, para o esposo não dizer, porque quando ele diz, ele já agride. Ele é destemperado, ou o inverso, ela é destemperada. Não cutuque a bichinha, ela é pequenina, mas se ela cutucou a bichinha, ela morde. Então ele já olha para ela, meu bem, ele faz assim, meu bem, com aquela área de cachorro pidão, né? Não estrague a festa, não estrague o jantar, não estrague a noite. Você combina um com o outro e a gente pode se ajudar. Mas segure a onda. Ninguém vai conseguir segurar a onda sempre logo e rápido, não. A princípio, quando você vê, você já está agredindo, aí você se dá conta que está agredindo ou que está falando. Depois, quando você vê, vem a consciência que você já se estudou e sabe que se você não segurar, você vai agredir. Veio a provocação, quando você vai agredir, você identifica, mas não consegue segurar e agride. Aí disse, mas puxa, eu identifiquei antes, como me disse uma pessoa essa semana. A minha mãe esqueceu a chave para fora do apartamento. Eu notei que eu ia agredi-la, mas eu agredi, eu escolhi agredir. Mamãe, a senhora parece uma louca, a senhora está maluca. Aí começou. Era para chamar a atenção, não era para agredir. Mas é uma pessoa que antes agredia e não estava nem aí. Hoje em dia já sabe que não deve fazer,
Percebeu antes, mas não conseguiu segurar a onda. Escolheu agredir. Amanhã estará agredindo e durante a agressão você percebe. Depois vai se dar conta que consegue perceber a isca, mas não morde mais. Segura, respira, segura. E a situação passa e você diz: salve, consegui. Consegui vencer-me a mim mesmo. Não respondi à provocação, não humilhei a pessoa, não dei o tranca no carro da outra pessoa, não revidei a agressão, consegui segurar. É assim que o Evangelho segundo o Espiritismo propõe, nesse mecanismo de construção da brandura e da mansuetude. E chegará um dia em que esse treino ele vai se dando ao ponto de depois você nem precisa controlar, porque aquela atitude de tanto ser treinada, aí já nem pega mais, já nem mexe mais com você, porque você já entende o outro, porque o outro que te agride, ele está em guerra interior, e se você está pacificado interiormente, você reage, não, você age branda e pacificamente, nem a passividade mórbida, nem a reação beligerante, a ação amorosa, dúlcida, misericordiosa, do silêncio ou de uma fala adequada. Esse conteúdo, ele vai se constituindo dentro de você gradualmente. Mas ele não se constitui de uma forma universal. Você vai conseguindo agora durante o sono, antes do sono, antes de comer você já consegue. Quando a coisa aperta, o vestido aperta, a calça aperta, a bexiga aperta, você já consegue. Você vai aos poucos dominando a tua alma com as rédeas, controlando o corcel da agressividade, da irritação, da cólera, e vai conseguindo cada vez mais ser mais do que um cidadão, ser um homem de bem.